Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra, membro do Templo Batista de Indianópolis, em São Paulo, e diretor do Ministério Amigos de Sião, um ministério de testemunho ao povo judeu, né? Nosso ministério é em São Paulo, mas aonde o Senhor nos chamar, nos enviar, iremos testemunhando que Jesus é o Messias, prometido a Israel e o Salvador do mundo. Agora vamos tratar um assunto contemporâneo que tem afetado todas as nações, que é justamente a guerra em Israel, do Hamas contra, né, a nação de Israel. E eu quero falar então justamente sobre esse aspecto, mas também, além de pensarmos e sabermos a causa da guerra e o seu desenrolar, vermos o que a Bíblia diz sobre esses conflitos, essas guerras, à luz das Sagradas Escrituras, pensando, claro, sobre o povo judeu e a cidade de Jerusalém, que são os focos, né, dos profetas no que diz respeito à profecia. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo de número 83, que dá para a gente uma ideia justamente do que é todos os conflitos do passado, do presente e do futuro que envolva as nações, ou uma nação, ou um povo, contra a nação de Israel, o povo judeu. Diz assim, aqui no Salmo de número 83, vamos ler dos versículos de 1 até o versículo 4. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que os teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça. Perceba que, de forma genérica, o texto diz aqui, aqueles que têm Israel como inimigo, que são inimigos, que se fazem inimigos de Israel. Esses têm causado tumulto, justamente como investidas, né, promovendo o terror contra a nação de Israel, e levantam a cabeça contra ela, ou seja, uma altivez, uma arrogância, como se pudessem, de fato, destruir o povo de Deus. O versículo 3 ainda diz: tomaram astuto conselho contra o teu povo e consultaram contra os teus escondidos. Bem, perceba que não é um povo apenas inimigo, mas esse povo vai buscar auxílio, alianças com outros povos para atacar o povo de Deus, que aqui o salmista, né, o rei Davi, está representando aqui. Aliás, perdão, esse é um salmo de Asaf, está representando aqui o povo de Israel. Aí no versículo 4 lemos: disseram, vinde e desarraiguemo-los para que não sejam nação. Esses então se unem para tentar causar, ferir e destruir Israel, retirando o povo da terra e tentando deixá-los assim como sem uma terra, sem uma nação. E aí o texto finaliza dizendo: nem haja mais memória do nome de Israel. No final aqui do versículo 4, não sobra dúvida, não resta dúvida, que estamos falando do povo judeu, do povo de Israel e da terra de Israel, e os inimigos que estão ali em torno de Israel, né? E se a gente pensar bem, Israel está ali no Oriente Médio, e o atual Israel tem um pouco mais de 22 mil quilômetros quadrados, é menor do que o menor estado brasileiro, o estado de Sergipe, e a metade do país é deserto. Mesmo assim, eles fizeram o deserto florescer e se tornar uma democracia, um país de primeiro mundo, o único país democrático no Oriente Médio, um exemplo realmente para as demais nações. E os seus inimigos ao redor, pensando nos países árabes, muçulmanos que nós temos ali, nós estamos falando de uma população de 350 milhões de potenciais inimigos, sendo que a nação de Israel tem uma população de 9 milhões, dos quais 2 milhões são de árabes israelenses. O que é um árabe israelense? É os árabes que reconheceram o governo de Israel e que, portanto, fazem parte da nação, ou seja, eles votam, são votados. Você tem árabes na Suprema Corte, você tem árabes nas universidades, tanto estudando quanto lecionando. Você tem árabes muçulmanos israelenses na polícia de Israel, no exército de Israel. Inclusive, há árabes israelenses combatendo contra o Hamas na faixa de Gaza, só para a gente entender um pouco da população. Já na faixa de Gaza, nós temos ali 2,3 milhões de habitantes, e na Cisjordânia,
que biblicamente falando é a região da Judéia e da Samaria, lugares pelos quais nós lemos na Bíblia que inclusive Jesus passou. Lembra o caso da mulher samaritana? Pois é, aquela região também tem uma população de palestinos, chamados palestinos, que não fazem parte do Estado de Israel. A faixa de Gaza e a Cisjordânia. Na Cisjordânia nós estamos falando de uns 3 milhões, né, de habitantes que vivem lá e que estão ali, segundo dizem eles, em luta por um Estado palestino. Bem, esse Estado palestino já foi oferecido lá em 48 pela ONU, aliás, em 47 pela ONU, rejeitado em 48 pelos países árabes, também depois da Guerra da Independência, na Guerra de 53, na Guerra de 67, de 73, em que Israel venceu todas elas, foi oferecido um Estado, mas as lideranças do povo palestino sempre foram contra. Em diversos governos, como, por exemplo, do último agora, pensando no presidente Shimon Peres, também foi oferecido. Antes dele, no primeiro-ministro Ehud Barak, ofereceu 92% de toda a totalidade do terreno e ainda assim foi rejeitada um Estado palestino. Eu costumo entender isso como uma ponta de lança dos países islâmicos, inimigos de Israel, que não querem que os palestinos tenham um Estado para que eles possam continuar atacando Israel. Se você olhar para o texto bíblico, Deus falou para eles tirarem o povo da terra, que se eles não fizessem isso, o povo que ficasse daquelas nações, que Deus falou para ser expulsas de lá, seriam justamente um escorpião para eles, né? Seria sempre um grupo que estaria sempre se levantando contra o povo de Israel. E é o que nós estamos vendo, inclusive, nos dias de hoje. Mas eu gosto muito de uma frase do pastor Gerson Rocha, saudoso pastor Gerson Rocha, que diz o seguinte: terras bíblicas, povos bíblicos e problemas bíblicos é na Bíblia que se resolve. Então, nós vamos ver isso biblicamente, mas antes eu quero trazer para vocês entre aspas, razões que levaram o grupo terrorista Hamas a invadir o Estado de Israel, matar crianças, mulheres, idosos, estuprar mulheres, queimar crianças e sequestrar 239 pessoas, entre bebês de 9 meses, 30 crianças, 26 acima de 70 anos de idade, mulheres e homens, inclusive alguns que serviam o exército, mas na sua grande maioria a população civil. Isso tudo nós sabemos porque foi filmado justamente pelos terroristas do Hamas e distribuído na rede entre eles e também aqueles terroristas que foram capturados pela Força de Defesa de Israel no território israelense quando se perceberam o atentado que estava acontecendo em Israel e que causou o terror. E isso promoveu a morte de mais de 1.200 israelenses, entre árabes, judeus, que fazem parte do governo de Israel, e 240 que foram sequestrados. Bem, por que os terroristas do Hamas disseram que fizeram o que fizeram? Primeira razão, segundo eles mesmos, que era para libertar a Palestina da presença dos judeus. Lembram? Eu falei que tem 9.000 israelenses, dos quais 2.000 são árabes israelenses e 7.000 judeus israelenses. Então, nós estamos falando do extermínio de 7 milhões de pessoas. Uma outra razão era acabar com a ameaça de Israel de destruir a mesquita de Al-Aqsa, lá no Monte do Templo, e a mesquita da Cúpula Dourada. Embora Israel tenha conquistado Jerusalém em 67, Israel jamais e teve chance para isso, mas jamais fez isso, destruir as mesquitas. Enquanto que, na Guerra da Independência, 25 sinagogas foram destruídas dentro da cidade de Jerusalém, a cidade antiga, a cidade bíblica de Jerusalém. Então, isso nunca foi realmente uma ameaça para a população palestina. E a terceira razão seria que o nome do ataque do Hamas chama-se Al-Aqsa, que é justamente uma inundação
da mesquita, em defesa da mesquita lá do Monte do Templo, que era para libertar a mesquita da tentativa dos judeus de reconstruírem o terceiro templo lá. E essa é uma questão muito interessante, em que eles defendem que Israel pretende construir um novo templo e destruir as mesquitas. Sabemos que isso vai acontecer, o templo será reconstruído, mas não em destruição, em detrimento das mesquitas que lá estão. Isso pode existir e coexistir, né? Os três templos, dois dos muçulmanos e um judaico. Isso vai acontecer profeticamente falando, como lemos nas Sagradas Escrituras. E um último motivo era impedir o acordo de paz de Israel com a Arábia Saudita, que seria algo assim inédito na história da humanidade. Porque sabemos da rivalidade entre os ismaelitas e os descendentes de Isaac, né? Desde o período bíblico até o dia de hoje. Pois bem, então quando a gente olha para o Hamas, a gente deve lembrar que eles são um grupo terrorista em que na sua carta magna, no seu estatuto, está lá a destruição de Israel, ou seja, a aniquilação de todos os judeus que vivem em Israel. Eles dizem, inclusive, que a Palestina, para os muçulmanos palestinos, é do rio, né, do rio Jordão até o mar Mediterrâneo. E isso quer dizer que eles vão, então, ocupar o lugar em que esses 7 milhões de judeus israelenses estão vivendo. É isso que está lá no estatuto do Hamas. E por que eles tiveram, então, a participação de outros povos, como, por exemplo, o Catar sempre financiou o grupo terrorista Hamas, e o Irã também, além deles terem o apoio do Hezbollah, que é um grupo político terrorista no sul do Líbano, que sempre tem a oportunidade, lança mísseis sobre o norte de Israel, como a gente está acompanhando nos noticiários da TV. Bom, quando olhamos para esse cenário, a gente tem que responder algumas questões. Por exemplo, quando eles dizem aqui, né, que os judeus estão ocupando a terra deles e não permite eles terem um Estado, não é verdade. E, como eu disse, já foi proposto várias vezes deles se tornarem um Estado. Mas, para isso, esse Estado palestino, nessas terras, seja na faixa de Gaza, na Cisjordânia, tem que reconhecer o direito de existência do Estado de Israel, o que o Hamas jamais vai fazer. Uma outra pergunta que surge é essa questão das mortes, né? Atualizando, já são mais de 14 mil mortos, segundo o Hamas, e aí não temos como averiguar e saber se isso é verdade, no lado da faixa de Gaza. Agora, desde que começou o atentado no dia 7 de outubro, o Hamas continua lançando foguetes contra Israel. Só parou agora, nesse período de 4 para 5 dias, melhor dizendo, em que teve trocas ali dos terroristas que foram capturados por Israel e dos civis que foram sequestrados pelo Hamas. Isso numa proporção de cada judeu israelense, né, 3 palestinos. Então, dos 50 civis, entre crianças, idosos, né, idosas e mulheres, 150 terroristas presos na cadeia, no presídio em Israel, enquanto que essas crianças, essas mulheres, esses idosos, estavam ali no túnel, em alguma parte dos túneis do Hamas, né, sem a mínima condição, né, de direito humano, como a gente diz. Bem, uma outra coisa importante sobre esses foguetes é que justamente o Hamas, nesse período de 7 de outubro até hoje, lançou mais de 14.500 foguetes, estão quase chegando nos 15 mil foguetes. Agora, imagina, desses 14.500 foguetes, 95% foram interceptados pelo Iron Dome, que é justamente aquele sistema de antimíssil, antifoguete. Desses 14.500, 1.000 caíram dentro da faixa de Gaza, trazendo dano material e até físico, ou seja, os seus foguetes caíram na sua própria propriedade, no seu próprio terreno, causando ali prejuízo e a morte de civis
palestinos. E se esses foguetes, 13.500, então, tivessem atingido seus alvos, que são alvos civis, porque eles não têm a mira, eles direcionam para Israel e lançam os foguetes, centenas de milhares de judeus e árabes israelenses teriam morrido. Assim, quando Israel vai destruir uma base do Hamas, eles avisam para evacuar, eles lançam uma tecnologia que toca no lugar, faz um barulho, não explode, mas faz um barulho dizendo que é ali que vai ser destruído, então, para ser evacuado aquele lugar. Imagina se Israel lançasse os mísseis, né, sem avisar a população de Gaza, assim como Hamas lançou 13.500 foguetes em Israel. Realmente, a faixa de Gaza teria milhares e milhares de mortos, aliás, centenas e centenas de milhares, assim como seria o caso em Israel, se não houvesse essa proteção. Isso é muito importante a gente explicar. Bom, e agora, quando a gente vai aqui para os textos bíblicos, nós estamos vendo que pode acontecer uma escalada e assim a gente, então, ter, de fato, o início de uma terceira guerra mundial. Mas, quando a gente olha isso, a gente tem que entender algumas coisas muito importantes que a profecia lá de Ezequiel 38 traz para a gente. Por exemplo, a questão profética diz que o profeta Isaías, no seu capítulo 38, profetizou que no futuro, ou nos últimos tempos, a nação de Israel seria terrivelmente atacada por uma coalizão que viria do extremo norte de Israel, liderada por Gog, na terra de Magog, de uma forma devastadora. Isso aqui é muito interessante a gente perceber, porque para o norte de Israel nós temos o Irã e temos a Rússia, que já ameaçou Israel. Quando a Rússia atacou, invadiu a Ucrânia, todos os países foram contra, menos a Venezuela, Cuba, o Irã, a Síria. Esses países não foram contra. E ainda assim, os russos ameaçaram Israel. Todos os outros foram contra a guerra da Rússia na Ucrânia, mas o único país que foi ameaçado pelos russos, pelo Kremlin, foi justamente Israel, que é também aqueles que estão financiando, né, isso ninguém nega, embora tudo é feito de forma clandestina, e o armamento que a gente encontra em posse do Hamas é de fabricação russa, então não tem como tampar aí o sol com a peneira, essa que é a verdade. Essa interpretação, essa introdução do capítulo 38 fala dessa coalizão do norte. Né? Olha só o que diz Ezequiel 38, 9. Então virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Contudo, essa federação de nações, incluindo os persas, não prosperará. Se você ler Ezequiel 38, você vai ver que os persas e outras nações estão envolvidas. Como, por exemplo, a gente tem contemplado o Iêmen, que está lá no Golfo Pérsico, lançando mísseis contra Israel. Por quê? Porque eles também são patrocinados pelo Irã. E por que o Irã entra aqui nessa questão? Porque o maior rival do Irã é justamente a Arábia Saudita, que disputam o controle ali político entre os países muçulmanos da região. E é por isso que a Arábia Saudita estava se preparando para um acordo de paz com Israel, que tem também em comum a inimizade, né, com o Irã. E olha só que interessante o que diz o versículo 4 de Ezequiel 38, que fala que essa federação vai ser derrotada, se isso escalar. Né? Estamos olhando profeticamente. E aí diz o texto assim, Ezequiel 38, 4, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada. Eles vão voltar, eles não vão conseguir avançar para dentro de Israel. E aí, então, nós estamos falando justamente aqui naquilo que pode escalar. Bem, e se isso não escalar? Israel vai vencer a guerra, e olha só, o temor desse grupo terrorista é que Israel reconstrua o templo lá em Jerusalém. Era uma das alegações dele. E isso vai acontecer
porque uma parte dos judeus acredita no direito que eles têm de reconstruir o seu templo e voltar a adorar em Jerusalém, lá no Monte do Templo. Nós sabemos que isso vai acontecer, porque em 2 Tessalonicenses é dito que o anticristo, né, vai se assentar no templo, querendo ser adorado como Deus, se passando por Deus. E o povo de Israel, então, vai quebrar a aliança, né, com o anticristo, que será aquele que vai prometer a paz para Israel. Claro que isso implica em algumas questões a mais que precisaríamos ler aqui, estou falando apenas de forma resumida, para a gente ver como a profecia está caminhando para essas coisas que a gente lê nos profetas. Bom, já indo para o fim da guerra, olha só o que diz o profeta Isaías no capítulo 54, falando de Israel e dos seus inimigos. Vamos lá? Profeta Isaías, capítulo 54, no versículo 17, nós lemos a parte A, que diz o seguinte: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Ou seja, os inimigos de Israel não vencerão essa guerra, não vencerão essa batalha. E nós estamos vendo isso nos telejornais. Isso quer dizer que Israel está conseguindo destruir a infraestrutura dos terroristas do Hamas, está conseguindo capturar e eliminar os terroristas e vai, então, trazer um prejuízo bélico, material, econômico, que vai impedir com que o Hamas continue avançando na sua intenção de destruir o povo judeu lá na terra de Israel. E, por fim, nós não podemos deixar de ler aquilo que temos como uma ordenança de Deus para nós, um imperativo, que está lá no Salmo de número 122, versículo 6, que é orarmos pela paz em Jerusalém, que implica, em última análise, a chegada do Sar Shalom, do príncipe da paz, que é o Senhor Jesus. Sabemos que só haverá paz quando o príncipe da paz estiver lá e o seu nome é Jesus, porque você pode estar no meio de uma batalha, de uma guerra, e ainda assim ter o Shalom de Deus, que é a paz de Jesus, aquela paz que excede todo o entendimento, como ele mesmo disse que dá a todo aquele que nele crê. Mas o Salmo 122, versículo 6, diz assim: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Nós, como crentes, nascidos de novo, conhecedores da profecia, precisamos orar pela paz de Jerusalém, pela salvação do povo judeu e também do povo palestino. Como diz C.S. Lewis, o sofrimento, às vezes, é o alto-falante que Deus usa para falar ao coração do homem. E eu não tenho dúvida que esse momento de dor, de sofrimento, para os dois lados, está despertando o coração do homem para o Deus único, vivo e verdadeiro, que pode trazer paz, que pode trazer a solução no coração para esses dois povos que estão em conflito. Como igreja do Senhor Jesus, devemos estender a mão aos necessitados de ambos os lados, orar pela salvação e testemunhar de que Jesus é o único que pode dar perdão dos pecados e uma nova natureza para viverem em novidade de vida. Que o eterno Deus de Israel nos abençoe e traga sobre nós a compreensão e a nossa participação como igreja do Senhor Jesus nesse momento de guerra em Israel. Que o eterno Deus de Israel nos abençoe a todos e Shalom.